E isto vos será por sinal: achareis o menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Agora eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E isto... Vamos lá. E isto... Deixa eu convidar quem está assistindo pela TV ou pela internet a repetir também. Vamos lá. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as mãos e dê para ela a melhor salva de palmas da tua vida. E enquanto você aplaude, abra tua boca, levante os olhos aos céus e glorifique a Deus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Comece a glorificar, vai glorificando. Não pare as palmas. Pai querido e Deus amado, o maior acontecimento da história da humanidade. O Senhor desceu do céu e nasceu como um de nós, da mesma maneira que nós nascemos, gerado no útero de uma mulher. Coisa maravilhosa, mas queremos entender com mais profundidade. Queremos a revelação da tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. O nascimento do próprio Deus aqui na terra foi profetizado desde o jardim do Éden. Sabia disso? Quando Deus, repreendendo Satanás que estava na serpente, disse: vou colocar amizade entre você e a semente da mulher. Semente da mulher. Ela, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali foi pregado pela primeira vez o Evangelho, já revelada a missão futura que o Senhor teria aqui na terra, porque, como você sabe, Jesus foi gerado só da semente da mulher, sem a semente do homem. Ele não teve pai humano, não teve o DNA de um homem, só o da mulher. E ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, com a missão de esmagar a cabeça da serpente original, que é Satanás, mas ele seria ferido no calcanhar, como de fato foi. Os romanos não crucificavam os condenados pregando no peito do pé, como você vê em muitos crucifixos e obras de arte. Eles perfuravam o calcanhar da vítima, juntavam os dois pés e com um único prego atravessavam os dois calcanhares. Então, o nascimento de Jesus foi profetizado no Éden. A semente da mulher. Ele surgiria um dia. Várias profecias. Quando Deus chamou Abraão, muito tempo depois, Deus disse: Abraão, a tua descendência será numerosa, e em tua semente, não de várias sementes, em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é a semente de Abraão. Jesus, carnalmente falando, é descendente de Abraão. Muito tempo depois de Abraão, Deus usa o profeta Isaías em várias oportunidades, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 700 anos antes de Cristo nascer. Também, por essa mesma época, Deus usou o profeta Miqueias para dizer em que lugar o Senhor iria nascer, o grande rei.
Está no livro de profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém de Efrata, posto que menores entre as cidades de Judá, de ti me sairá aquele que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, tudo profetizado até o local que ele iria nascer. Capítulo 53 de Isaías fala da sua vida e do seu sacrifício, tudo o que iria acontecer. É maravilhoso esse capítulo. Talvez seja por isso que os judeus não deixam, os judeus não é? Os mestres e rabinos não deixam o povo ficar lendo 53 de Isaías, porque fala de Jesus. Eles ficam só nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, porque lá pouco se indica sobre Jesus. A gente consegue ver Jesus lá nos 5 primeiros livros, como por exemplo, o Cordeiro puro, perfeito, sem defeito, sem mancha, que foi sacrificado à tarde, e o sangue espargido nos batentes, nos madeiros das casas dos descendentes de Abraão, para que a morte não entrasse. A gente sabe que em várias passagens da Torá, Jesus está ali também. Mas o dia chegou. E foi uma data assim tão especial. Foi um acontecimento tão maravilhoso, que para você ter uma ideia, naquela noite, preste atenção, naquela noite, na cidade de Belém, nasceram alguns bebês. Não sei quantos nasceram naquela noite, na pequena cidade de Belém. Mas nasceram alguns bebês, naquela mesma noite. E o Senhor nasceu também naquela noite. Entre os bebês que nasceram, o próprio Deus nasceu, o Senhor nasceu. Então, pastores que estavam guardando o rebanho durante a madrugada, para que não fossem atacados, né? Para que as ovelhas não fossem atacadas pelos lobos e coiotes, os pastores receberam a visita de um anjo luminoso, que disse: estou aqui, e quero que vocês não tenham medo, porque eu não vim trazer o terror, eu vim trazer uma boa notícia. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Excelente notícia. O rei nasceu. O rei nasceu. Foi uma notícia dada assim com muito impacto. Não foi um mensageiro humano que trouxe a boa nova, o próprio anjo. Os pastores receberam aquela informação: o grande rei nasceu finalmente, o Messias, o Cristo, o Senhor, ele nasceu na cidade de Davi. A cidade de Davi é Belém, estava profetizado que ele tinha que nascer em Belém. Aí o anjo em seguida diz assim: e isto vos será por sinal: encontrareis o menino deitado numa manjedoura, enrolado com panos. Espera um pouquinho, o sinal? O acontecimento mais aguardado da história da humanidade. O grande rei, o Senhor dos senhores, nasce, e não é num palácio, nem na maior cidade de Israel, que era Jerusalém, a capital do país. Nasce na menor cidade de Israel, Belém, insignificante. Todo mundo saía de Belém porque ali não tinha futuro. O próprio José, que era de Belém, ele foi para Galiléia, porque lá tinha comércio, lá tinha artesanato. Ele foi ganhar a vida como carpinteiro na Galiléia, em Nazaré. Mas quando chegou a época de alistar-se, o recenseamento exigia que ele fosse para a cidade onde nasceu, onde estava o seu registro de nascimento. Por isso que voltou para Belém. Ele levou a esposa grávida e lá Jesus nasceu para cumprir a profecia. Então, o grande rei nasce, e não é num palácio, e não está num berço de um rei, num berço de ouro, cercado de criados,
de súditos. Espera um pouquinho. É glorioso ver o anjo, a notícia celestial, uma mensagem impactante que traz alegria. Mas ele está numa manjedoura. Manjedoura. Aquele recipiente de madeira que o dono do boi, da vaca, das ovelhas coloca a ração, a comida para o gado comer. Numa manjedoura? Como assim? O grande rei nasceu, ótimo, mas numa manjedoura, num coxo de madeira. Porém, era tão impactante o que o anjo tinha dito, que os pastores estavam assim em êxtase, não ficaram questionando. E logo depois que o anjo disse isso, apareceu no céu um coral angelical. Milhares e milhares de seres resplandecentes, com as vozes mais lindas do universo, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, boa vontade de Deus para com os homens. Foi maravilhoso. E quando eles sumiram e os pastores voltaram para a escuridão daquele monte, disseram: vamos correndo até Belém para ver tudo isso. Eles não disseram: vamos correr para ver se é verdade. Eles disseram: vamos correr para ver tudo isso, com a certeza de que iam buscar Jesus, o grande rei, e queriam achá-lo, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não foi um anjo, ainda que o livro de Apocalipse diga que o pastor é o anjo da igreja. Eu digo, não foi um anjo celestial, mas você ouviu também a notícia: venha na paz e vida agora, que você vai achar o Senhor Jesus. E você não duvidou, essa é a maravilha. Você veio e Jesus está presente neste lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Venha, você veio e Jesus está aqui, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você não perdeu a viagem não, os pastores também não perderam a viagem, mas vamos lá. Belém era uma aldeia, não podia se chamar de cidade. Não tinha assim muitas casas, mas tinha um bom número. E os pastores entraram em Belém, porque ninguém deu o endereço, rua tal, número tal. Eles têm que procurar e achar. Buscar Jesus é isso. Tem que buscar, tem que querer encontrá-lo, não é? Eles entraram na cidade de Belém, naquela pequena aldeia, mas não tinham sequer o endereço ou o número da casa. Qual casa? Aí é que está. Nenhuma casa. Nenhuma casa. Eles passavam em frente a uma casa. Opa, aqui tem bebê chorando. Tem um bebê chorando. Mas não tem uma manjedoura lá dentro. Vamos procurar, porque o sinal é esse. Ele está numa manjedoura enrolado com panos. Foram passando em frente às casas. Olha, nessa casa tem choro de bebê, tem choro de criança. Ah, mas aqui não tem nenhuma manjedoura, não é aqui. Sabe, quando você começa a procurar Jesus, surgem aparentes alternativas. Só que você tem que ter discernimento para falar: opa, aqui não. É ou não é? Nesse lugar eu não entro não, não é aqui. Você tem que ter discernimento.
Continuaram andando naquela pequena cidade, pelas suas vielas, pelas suas ruas. Choro de bebê. Mas aqui nessa casa não tem uma manjedoura, então não é nessa casa. Foram procurando, não era em casa nenhuma, escute isso. Aonde ele nasceu? Espera um pouquinho. Se ele está numa manjedoura, só pode ser uma estrebaria. Só pode ser numa cocheira. Aí eles foram. Começaram a olhar aonde tinha manjedoura. Foram em vários estábulos. Vários galpões. Mas esse galpão, apesar de ter manjedoura, não tem o Salvador que é Cristo Senhor. Foram olhando em vários galpões e estábulos, estrebarias. Tem manjedoura, mas não tem o Salvador que é Cristo Senhor. Você está entendendo isso? O anjo disse: achareis o menino. Achareis. Tem que procurar até achar. Graças a Deus você achou, não? Chegou no lugar certo, hein? Finalmente eles chegaram também, era uma estrebaria. O menino estava lá, deitado numa manjedoura, um coxo de madeira, onde o gado se alimentava, e enrolado em panos. Não era um berço, não era um berço, realmente não era um berço. Na verdade, sim, era um coxo para os animais comerem. Sabe como que a palavra de Deus nos retrata? Como ovelhas do seu pasto. Está pegando a coisa? Jesus está colocado numa manjedoura porque nós, as suas ovelhas, temos que chegar ali para comer. O que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, e que foi o próprio Senhor Jesus que disse. Ele falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, ó o alimento. É a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o nosso alimento. Ele é o pão nosso de cada dia. Ele é a nossa ração diária. Ele deu o seu corpo, a sua carne como alimento, para que quem comer, viva para sempre. Agora eu quero que você anote isso. A manjedoura era feita de madeira. O bebezinho Jesus está enrolado em panos, o seu corpo enrolado em panos. Esse é o Salvador, não é outro. Esse é o Salvador. Esse é o guia, o verdadeiro guia. Esse é o Senhor, esse é o ungido, esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o grande rei, não há outro. Seu nascimento sobrenatural de uma virgem, anunciado pelo céu, e com essa característica, só aquele bebê naquela noite. Atenção, alguns bebês nasceram em Belém naquela noite, mas só ele estava numa manjedoura e enrolado com panos. O que você vê naquela manjedoura? Madeira e panos. Ele, o pão da vida, ele é o alimento do mundo. Aí Jesus Cristo é levado para Nazaré, onde ele cresce, ajudando o seu pai adotivo, o José, que o assume como filho, sabendo que não é. E ensina o ofício para o menino. Com que ele vai trabalhar? Madeira. Madeira. E a vida toda, do nascimento até os 30 anos de idade, ligada no madeiro. E aí, você já conhece a história.
Ele vai ser preso 3 anos e meio depois, e com 33 anos e meio de idade, crucificado, morrendo no lugar dos pecadores, começando por Barrabás. Aquela cruz do meio pertencia a Barrabás e a todos os pecadores. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que com os malfeitores ele foi contado. 1, 2, 3 cruzes, 2 bandidos de cada lado, e ele inocente morrendo no meio como se fosse um pecador. Pregado aonde? Pregado aonde? No madeiro. E ele vai agonizar lá no madeiro das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, quando entrega o Espírito e morre. Morre na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Os judeus até hoje contam o início do dia, não à meia-noite, a 0 hora como nós. Eles contam o início do dia quando o sol se põe. Engraçado isso, não é? Quando o sol se põe, acabou a sexta-feira e começou o novo dia. A 0 hora para eles é para nós às 6 horas da tarde. É assim que funciona. Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. Mas o cadáver dele não poderia continuar ali no madeiro, porque no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 22, está escrito, e Deus mandou isso: o cadáver de quem foi pendurado no madeiro não pode ficar a noite inteira lá. Tem que ser sepultado no mesmo dia, porque o morto no madeiro é meu maldito. Está escrito lá. É maldito de Deus. Jesus se fez maldito e levou as nossas maldições. O seu cadáver não poderia ficar pendurado na cruz e passar a noite ali, porque poderia ser atacado também por cães do mato, cães selvagens, cães de ruas, lobos, feras, aves noturnas, águias. O cadáver dele não poderia ficar pendurado no madeiro. Mas ele acabou de morrer, são 3 horas da tarde. Daqui a 3 horas acaba a sexta-feira. Tinha um discípulo secreto do Senhor Jesus, um homem rico chamado José, da cidade de Arimateia. Ele tinha medo de falar que acreditava em Jesus, mas quando ele viu o Senhor morto ali, ele acreditava tanto que Jesus era o Messias, e ele não queria que o seu cadáver ficasse no madeiro, porque também seria a Páscoa no dia seguinte, o grande sábado de Páscoa. Então ele foi até Pilatos e pediu o cadáver de Jesus. Pilatos disse: mas como já morreu? Porque os crucificados às vezes demoram dias e dias para morrer. Chamou o centurião que comandou a crucificação. Ele morreu? Está morto. Até enfiei uma lança no seu lado. Ele morreu. Se ele está morto, então a sentença foi cumprida. Pode entregar o cadáver para este homem que está pedindo. E deu o cadáver de Jesus para José de Arimateia, e os guardas romanos foram com ele, de volta ao Monte Calvário, porque despregar o crucificado dali não ia ser fácil. Os romanos tinham habilidade para fazer isso e ferramentas próprias. Pilatos disse: deem para ele o cadáver de Jesus. E os guardas acompanharam, tiraram o corpo de Jesus, despregaram da cruz e entregaram para José de Arimateia. E apareceu Nicodemos também ali. E eles então, com uma grande quantidade de mirras e aloés, lavaram aquele sangue todo. Com esponjas, foram lavando o cadáver de Jesus. Tiraram do madeiro e lavaram o seu cadáver. E ali tinha ervas no meio daquele perfume, daquele unguento, mirra e aloés.
uma grande quantidade, lavaram o melhor que podiam o corpo de Jesus. Mas onde nós vamos sepultá-lo? José de Arimateia disse: eu tenho um sepulcro aqui perto que eu cavei na rocha para mim mesmo, nunca foi usado, eu vou entregar o meu sepulcro para Jesus. E ele deu para Jesus, que era um defunto que não tinha nem onde cair morto. Interessante, não? Vai vendo os paralelos. Quando ele nasceu, por que ele estava no estábulo? Porque não havia lugar para eles no hotel, na estalagem. Por que ele vai ser sepultado num túmulo doado? Porque a vida toda ele não se preocupou com uma sepultura. E por que ele não se preocupou com a sepultura? Porque a sepultura não poderia detê-la. Antes de morrer na cruz, ele profetizou: nós vamos para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser cuspido, escarrado, torturado, condenado à morte, crucificado, morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Não se preocupou com a morte, não, porque Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas José de Arimateia nem sabia com certeza se ele iria ressuscitar. Então eles pegaram, depois de lavar o corpo de Jesus bem e perfumá-lo bastante, o melhor que podiam, enrolaram o seu cadáver em panos. Vamos comigo no Evangelho de João. Evangelho de João agora, vamos lá. Capítulo 19. Isso é muito importante. Versículo 40. A revelação da palavra, os paralelos da palavra. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos. Faça agora o paralelo. Quando ele nasceu, foi enrolado em... E quando ele morreu, foi enrolado em... Quando ele nasceu, o seu berço era de madeira. E quando ele morreu... Vamos dizer que aquilo era o quê? Aquela cruz, meu Deus. Não era um berço. Não era uma cama. Mas era de madeira. É impressionante. Do nascimento à morte, a vida de Jesus ligada ao madeiro. Quando ele carregava a cruz ainda em Jerusalém, rumo ao monte Gólgota, as mulheres choravam e batiam no peito. Coitado, coitado, ele não merecia. Jesus parou a caminhada e disse para as mulheres: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que as mulheres dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. E começaram a dizer: montes caiam sobre nós. Chorem por vocês mesmas. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Veja, ele se compara ao madeiro verde. Se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Mas vamos voltar para a cruz. Tiraram o seu corpo do madeiro. Lavaram com especiarias, com ervas. Bem provavelmente no coxo dos animais também tinham essas ervas. Gado também se alimentava dessas ervas, desses matos. E envolveram o seu cadáver em panos. E carregaram Jesus morto. Porque o sepulcro de José de Arimateia era ali perto, num jardim. Depositaram numa lápide esculpida no chão. Saíram porque a sexta-feira estava acabando, já ia escurecer. Eles tinham que voltar para casa correndo.
Eles tinham limites de caminhadas no sábado, e o sábado começava às 6 horas da tarde, naquela sexta-feira, com o pôr do sol. Então eles colocaram uma pedra pesada na frente e foram embora. Morreu na sexta. Seu cadáver descansou no sábado. Descansou de tanta luta, descansou de tanto sofrimento, descansou das feridas, descansou. Seu corpo descansou no Shabá. No domingo pela manhã, o anjo desceu do céu, tocou na pedra que estava na entrada do sepulcro e ela se moveu para o lado e o anjo sentou-se sobre a pedra e os guardas romanos ficaram apavorados com aquela visão. Anjos estavam no seu nascimento e anjos estão agora na sua ressurreição. É como se ele estivesse nascendo de novo. Esses anjos vão dar boas notícias. Quando as mulheres chegarem ali, procurando ungir o cadáver de Jesus, mas não é mais necessário porque ele ressuscitou, mas elas não sabem, então o anjo dá a notícia. E provavelmente foi o mesmo anjo que anunciou o seu nascimento. O mesmo anjo que apareceu para Maria. O mesmo anjo que apareceu no sonho para José. Provavelmente foi o mesmo anjo que o confortou no Getsemane antes da cruz. Provavelmente o mesmo anjo tocou na pedra e ela saiu. E com certeza é o mesmo anjo de Deus, o mensageiro de Deus que está dizendo para as mulheres que procuram o morto: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Na verdade, elas nem acreditam e saem correndo para dizer para os discípulos: fomos até o sepulcro e levaram o seu cadáver. Elas achavam que tinham roubado mesmo o corpo de Jesus, como algumas religiões ensinam por aí. Aí o Pedro e o João saíram correndo de lá do cenáculo em Jerusalém. Saíram correndo. Não é fácil não, tem que atravessar o templo, que não é pequeno, Monte Sião, depois descer para o Vale de Cedron, e depois subir, e ir para fora da cidade, aonde era o Monte Calvário, e ali perto do Monte Calvário, o sepulcro de Jesus. Pedro e João foram correndo, vamos até o sepulcro. O evangelista João disse que ele correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Foi uma corrida e tanto. Ele ganhou a corrida. Quando ele chegou, o sepulcro estava aberto. Mas ele não entrou, ele só olhou para dentro assim e viu que não tinha corpo. Aí chegou Pedro. Cadê? E ele já vai entrando. Pedro era atirado, né? Ele já foi entrando no sepulcro. E quando ele entra, ele fica admirado. Aí o João também entrou. Vamos acompanhar isso? Vamos acompanhar isso. Estou no capítulo 20, versículo 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João creu antes de ver Jesus ressuscitado. Ele creu. Por que ele creu? Porque na hora que ele entrou, os panos que estavam enrolados no corpo de Jesus,
continuavam exatamente na mesma posição, tinham até o formato de um corpo humano, mas não tinha corpo dentro. Os panos estavam murchos na lápide. João ficou pensando, ele estava envolto em panos, ele atravessou os panos, mas o lenço que estava sobre a sua cabeça não está lá na cabeceira, está dobradinho, bonitinho, do lado, numa pedra ao lado. Contra aqueles que dizem que o cadáver de Jesus foi roubado, você concorda que se alguém fosse roubar o cadáver dele, teria levado o corpo com pano e tudo, não é? Ou não? Você acha que os ladrões de defuntos iriam entrar ali e falar, vamos roubar o cadáver de Jesus? Mas vamos deixar tudo arrumadinho, vamos desenrolar o corpo dele aqui. Agora vamos colocar os panos direitinho no chão, na posição que estavam. E o pano que estava na cabeça dele, vamos também dobrar bonitinho por aqui do lado. Agora vamos roubar o cadáver. Você acha que isso é viável? Você acha que isso é possível? Com guardas romanos na porta, vigiando o sepulcro? Você acha que isso é viável? Se alguém fosse lá roubar o cadáver, ia levar com pano e tudo, sem desenrolar nada, ia sair correndo de medo, o mais rápido possível. Ou ia deixar tudo arrumadinho, bonitinho, agora vamos levar o corpo. Só acredita nessas bobagens que o cadáver foi roubado, só acredita quem é ingênuo, quem não sabe raciocinar, quem não sabe pensar. João viu ali o pano que envolvia o corpo, como se fosse uma múmia vazia, no formato do corpo de Jesus, mas ali, e o pano da cabeça, a cabeça enrolada. Eu lembro que quando eu era criança, eu não vejo mais isso hoje em dia, mas antigamente as pessoas pegavam um defunto, né, amarravam um lenço assim, para o defunto não abrir a boca, né? Tem isso hoje em dia ainda, não? Eu não vejo mais. Mas amarraram Jesus, o rosto, mas o pano estava lá. O Senhor ressuscitou, atravessou os panos, com o corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo abençoado, um corpo espiritual e ao mesmo tempo físico, porque ele vai aparecer para os discípulos e vai comer peixe e mel, vai ficar cerca de 40 dias andando com eles, comendo e bebendo, para provar que não é um fantasma, não é um espírito. Tem religiões que dizem que Jesus ressuscitou em espírito. Um espírito não come nada. Jesus dá provas. Me toquem. Um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Não sei como tem gente que acredita nessas religiões. Eu não sei o que você faz numa igreja dessa, numa seita dessa, vamos melhor dizendo, que afirma que Jesus, primeiro o seu cadáver foi roubado, depois que ele não ressuscitou em carne e ossos, não, que ele ressuscitou em espírito. Não sei como é que você continua no ensinamento desse. Pensa um pouquinho, vai em busca da verdade. João viu e creu. Ele viu e creu. Ele foi muito bem-aventurado. Jesus falou isso para Tomé. Tomé, você duvidou que eu ressuscitei? Coloque a tua mão aqui na minha mão. Enfia o teu dedo nas minhas feridas. Põe a tua mão no meu lado. Tomé caiu de joelhos, dizendo, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas o que é que eu estou te mostrando aqui nesta passagem? Os paralelos entre o nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Tudo o que aconteceu. A vida dele ligada ao madeiro e ligada aos panos. Os panos foram uma prova física de que algo sobrenatural e inexplicável aconteceu. Ele ressuscitou. Ele tem um novo corpo, ele pode entrar em lugares onde as portas e janelas estão fechadas. E ao mesmo tempo ele pode comer, se alimentar.
Que corpo é esse que viaja pelo espaço mais rápido do que a luz, que pode aparecer e desaparecer? E vou dizer mais, esse corpo glorioso do Senhor Jesus que está no céu, hoje ele está vestido com um pano diferente. Ele está com um pano novo, um pano totalmente diferente, um pano maravilhoso. É uma túnica, sem costura, tecida de alto a baixo. Ele tem um cinto de ouro no peito. O seu rosto brilha mais do que o sol ao meio-dia. Os seus olhos são como chama de fogo. Da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. Ele é todo poderoso. E nessa roupa, nesse pano novo que ele usa atualmente, está gravado, está bordado, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai voltar. E esse dia está cada vez mais perto. Hoje você vai ter a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Vou convidar toda a igreja para ficar de pé, por favor. Só não acredita em Jesus quem não quer. Pessoas que rejeitam, pessoas que não querem pensar, pessoas que querem ficar presas em religiões, em seitas. Ah, porque o meu avô era assim, meu pai era assim, eu também sou. E a pessoa fica jogando a sua salvação fora. Porque a mensagem do anjo, quando ele nasceu, foi bem clara. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tem outro Senhor, não tem outro Rei e não tem outro Salvador. Se você realmente está em busca da salvação, se você recebeu essa mensagem, não um anjo do céu, mas o anjo da igreja está te falando, você está recebendo esta mensagem agora, e você estava buscando Jesus? Você estava buscando o Salvador? Pois Ele está aqui, e pronto para te salvar, pronto para dar a você uma nova vida. Ele morreu no teu lugar, padeceu tudo o que eu e você deveríamos ter padecido, mas Ele padeceu no nosso lugar, para ser o nosso Salvador. Se você acreditar nisso, se você crer em Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vai perdoar todos os seus pecados. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue que Ele verteu no madeiro, o sangue nos purifica. E Ele vai te dar a vida eterna em seguida. A prova é o pano, Ele ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Se Ele continuasse morto até hoje, não poderia garantir vida eterna para ninguém. Mas Ele ressuscitou, porque Ele está provando: eu posso dar para você o que eu tenho. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ó, ele aí fala para quem morreu no Senhor e para quem vive no Senhor. Olha que maravilha, preste atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, os que morreram no Senhor. Morreram tantos servos e servas de Deus nos últimos anos, por vários motivos, acidentes, violências, pandemias, doenças, motivos variados. Mas ainda que esteja morto, creu em mim, viverá. E todo aquele que vive, quem está vivo aqui, levante a mão. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se você perguntar para mim: pastor Jorim, você tem medo de morrer? Eu não posso mais morrer, como é que eu vou ter medo de morrer? Vocês estão olhando para um homem aqui que ninguém pode matar. Vocês estão olhando para um homem que não pode mais morrer. Eu passei da morte para a vida.
E quem me garante isso é aquele que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele vai trancar o túmulo para você não entrar lá. E se você já entrou, Ele vai abrir o túmulo para você ressuscitar. Ele tem a chave do inferno para trancar o inferno para você não entrar lá. Agora, se você já foi para lá, azar. Ele só tranca o inferno para você não entrar. Quem está no inferno já era. Mas Ele veio justamente para te dar vida. Para te dar vida. Você que vive. Você que está ouvindo esta palavra. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão bem alto, o mais alto que você puder. Diga assim: eu quero. Olha quantas mãos erguidas. Venham todos aqui para frente, por favor, porque vai ter festa no céu. Jesus vai cantar, os anjos vão dançar, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, porque valeu a pena Ele ter morrido por você. Vem aqui para frente, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá. Olha quanta gente chegando. Olha quanta gente. Olha que coisa maravilhosa. Vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, igreja. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Oh, glória! Coisa linda, coisa linda. Quero chamar os filhos pródigos. Meu amado, minha amada, você conhece a palavra, eu não te preguei nenhuma novidade. Fala com quem também está ouvindo e assistindo à distância, pelo rádio ou pela TV. Filho pródigo, filha pródiga, você conhece a palavra. Os sinais estão aí. Erupções vulcânicas, terremotos, inundações, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, violência, desamor, nação contra nação. O mal está aí fora. A iniquidade se multiplicou como nunca, não? Aliás, hoje à noite eu convido você para estar aqui de volta na reunião geral de líderes, porque eu vou trazer uma mensagem muito forte sobre isso. Convido você a voltar aqui hoje à noite. E se não der para voltar, assistir pelo youtube.com/JoãoRibe. Estou falando também com você que está assistindo pelo youtube.com/JoãoRibe. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se você quer, abra a boca e diga: quero. Tem que abrir a boca e dizer: quero. Isso. E você que está à distância, quer também? Se possível, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. Se você estiver ouvindo esta mensagem em trânsito, está dirigindo ou está dentro de uma condução, está ouvindo a mensagem em trânsito, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, eu sei que não dá para se ajoelhar nessas condições, mas coloque a mão sobre o teu peito, porque nós vamos orar. Amém? Vamos nos ajoelhar diante do altar. Filho pródigo e filha pródiga, corre para cá. Corre para cá porque Jesus está voltando. Corre para cá, filho pródigo. Corre para cá, filha pródiga. Está vindo, né? Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Corre para cá, filho pródigo. Escape, escape enquanto dá tempo. Escape enquanto dá tempo. Glórias a Deus, está vindo mais. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Coloque a mão assim sobre o teu peito e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu aprendi agora que o Senhor viveu para mim. Desde o começo até o fim, a mensagem é a mesma. A tua vida no madeiro para ser o meu Salvador. Eu aprendi isso agora. E eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continua em espírito, deixa orar. Pai querido e Deus amado, o teu filho, a tua filha ouviu a palavra.
entendeu que o Senhor nasceu para ser o seu Salvador e morreu no madeiro para ser o seu Salvador. E ressuscitou, dando aqueles panos como prova, e depois o teu próprio corpo como prova, e subiu aos céus, e foi nos preparar lugar e brevemente vai voltar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E o Senhor prometeu que todo aquele e toda aquela que crê no Senhor nunca morrerá, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. E esta pessoa te recebeu agora como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pessoas à distância estão fazendo isso também agora, nesse momento, pelo rádio, pela TV, pela internet. Em toda parte tem alguém voltando para os teus braços de amor, filhos pródigos e filhas pródigas. E o Senhor prometeu: todo aquele e toda aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então recebe estas pessoas como elas te receberam também. Escreve o nome de cada uma delas no livro da vida, apague o passado desta pessoa, perdoe todos os seus pecados e dê agora a certeza e a alegria da salvação, e mais do que isso ainda, a certeza da vida eterna. Porque assim como o Senhor vive, nós também viveremos para sempre. Quem crê em ti nunca morrerá. E esta pessoa não pode mais morrer. Toma conta dela, meu Deus. Guarda, protege, livra de todo mal e aperfeiçoa a tua obra na vida desta pessoa. Tira tudo que atrapalha a vida dela. Sejam doenças, vícios, tormentos, maldições, pragas, tudo que está causando sofrimento na vida desta pessoa, tira e cumpra a tua promessa. O Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. A partir de agora, esta pessoa vai ter vida de verdade, por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Diga amém, Jesus.